Eu sou o Dr. Odilo Queiroz, pediatra e pesquisador sobre sono dos bebês. E nas 3 aulas dessa semana eu vou te mostrar que você é 100% capaz de fazer o seu bebê dormir até 12 horas seguidas. E o principal, sem técnica de desmame noturno ou de deixar seu bebê chorando. E quando conseguir, você vai ver como é possível aproveitar a maternidade de uma forma que certamente você ainda nem conhece, já que o estresse causado pela privação de sono não te possibilita curtir ainda mais a maternidade. Ao invés disso, te deixa ansiosa, frustrada, culpada e quase sempre se sentindo uma péssima mãe, que às vezes até se estressa com o próprio filho, simplesmente porque ele não dorme. E infelizmente eu preciso te alertar que é nessa fase de exaustão que a depressão pós-parto aparece e tudo começa a literalmente desmoronar, pois você não dorme, o seu marido não dorme, o seu bebê não dorme, e é nessa fase que infelizmente mais costuma ocorrer as brigas e as separações. Não é à toa que milhares e milhares de casamentos não conseguem se sustentar nessa fase. De acordo com a revista Crescer da G1, 1 a cada 5 casais se separam após a chegada do bebê. E se formos considerar os prejuízos à saúde do bebê que a falta de sono pode gerar, a situação se complica ainda mais, pois diversas pesquisas, como as realizadas na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, mostram que a privação de sono causa um impacto sobre o desenvolvimento psicossocial da criança. Por isso, o nosso assunto aqui vai muito além do sono. Você vai descobrir exatamente o que você precisa fazer para passar de uma mãe que não consegue fazer o seu bebê dormir bem de dia ou à noite para uma mãe de um bebê que dorme de 10 a 12 horas seguidas ou que volta a dormir sozinho e sem choro, é claro. E para isso, eu vou te mostrar como você pode construir um ambiente perfeito para o sono do seu bebê e te mostrar o que está impedindo vocês dois de dormir. E se for o seu caso, poder voltar ao trabalho muito mais tranquila, sabendo que o seu bebê vai conseguir dormir com outra pessoa e não vai entrar em efeito vulcânico, tornando suas noites tão tranquilas e tão reparadoras a ponto de você se sentir mais descansada para aproveitar melhor o tempo com o seu bebê. E acredite, esse tempo passa voando. Então, eu te sugiro que você aproveite ao máximo essas aulas. Você vai garantir uma melhor qualidade de vida para você, para o seu bebê e, consequentemente, para toda a sua família. E eu sei que te falaram que isso é impossível e que simplesmente é assim mesmo. Algumas mães têm sorte, outras têm um bebê bonzinho e é por isso que eu decidi fazer essas aulas, para acabar com algumas crenças limitantes e te mostrar, de uma vez por todas, qual caminho você deve seguir para começar sua jornada. E sim, isso é perfeitamente possível, independente se você é mãe de primeira viagem, se você tem auxílio ou não da rede de apoio, mesmo que você seja mãe de bebês gêmeos, de bebê em salto de desenvolvimento, mesmo que seu bebê tenha nascido prematuro, com pouco peso, que tenha cólica, alergia à proteína do leite de vaca, refluxo, ou independente se você teve ou não condições de amamentar, mesmo você tendo ouvido de outros pediatras que o sono do bebê é assim mesmo, que não tem o que fazer e que a solução é esperar que um dia ele irá dormir. Basicamente, ele te diz, aceita que dói menos. E eu sei que isso pode parecer loucura. Como assim? Existe uma forma de fazer o meu bebê dormir de 10 a 12 horas seguidas, sem usar técnica de desmame noturno? E o mais louco ainda, sem ter que deixar chorando? Eu sei também que parece bom demais para ser verdade, mas pode acreditar, se eu não tivesse visto o resultado desse método na vida de milhares de mães e seus bebês, eu também não acreditaria. E eu sei que você não me encontrou na internet por uma simples coincidência. Você me encontrou porque você realmente está precisando de ajuda. E você vai entender por que funcionou para tantas mães e por que faz todo sentido. Me chamo Sara, tenho um bebê de 4 meses e moro nos Estados Unidos. Tenho acesso aos melhores hospitais, aos melhores médicos, mas nenhum médico aqui conseguiu suprir todas as minhas necessidades de informação quanto ao Dr. Odílio. Ele conseguiu fazer com que a minha bebê dormisse. As informações que ele passou fez com que ela dormisse a noite toda sem precisar mamar. Consegui tirar as associações que ela tinha de colocar para dormir ninando. Então, coisas que nem os melhores hospitais, nem os melhores médicos conseguem, que tem muita fama, né, aqui. Eu tinha uma criança que acordava 7 vezes à noite. Todas as vezes para mamar, não aceitava outra pessoa para acalmar. Estava completamente louca, perdendo a minha sanidade mental, porque desde que a Alice nasceu, ela nunca tinha dormido mais do que 2 horas. Hoje é a 6ª noite que ela já dorme 10 a 12 horas. Eu agora que não consigo dormir porque não entendo o que está acontecendo, que a criança não acorda. Ainda estou me acostumando com essa novidade maravilhosa.
Centenas de outras mães vêm tendo os benefícios de uma noite tranquila de sono pelo mundo todo. Já está na hora de darmos um basta nessa história de que mãe só dorme depois que a criança faz 3 anos. Que é melhor dormir agora, quando está grávida, porque depois que nasce você não dorme mais. Que você tem que deixar o seu bebê chorando até que ele se acostume e durma sozinho. Por favor, não faça essa crueldade com o seu bebê. Existem outros caminhos que não são dolorosos e eu estou aqui para te ajudar. Mas antes de mostrar como você também é capaz de fazer o seu bebê dormir a noite toda, vale a pena você entender como eu desenvolvi esse método. Lembro que no começo era estranho ver um homem como eu, barbudo, não muito delicado e que não chamava ninguém de mãezinhas, falando sobre bebês. Era completamente o oposto do que você está acostumada a ver e ouvir por aí. No início, isso seria estranho até para mim. Eu, como qualquer médico que sonhava em me especializar, entrei na residência de pediatria e lá vi milhares de casos complexos, casos raros, tantos pacientes gravíssimos que sobreviveram, outros tantos que infelizmente não resistiram às suas doenças e faleceram. Passei pela UTI, pelo serviço de neonatologia, ambulatório especializado, entre outros. Acredito que eu fiz sim uma boa residência e fiquei realmente bom no que me foi proposto, principalmente urgência e emergência. Tanto que algum tempo depois acabei assumindo um cargo para coordenar a maior urgência pediátrica daqui da minha cidade, Teresina. Mas o fato é que eu não pensava em viver de plantão em um hospital de urgência o tempo todo. Na época eu queria casar, ter meus filhos e quero sim participar da criação deles. Quero vê-los crescer. Eu não gosto da opção de perder o crescimento e deixar de participar das coisas da vida do bebê por causa do trabalho. É tudo uma questão de prioridade e tá tudo bem, mas minha família é minha prioridade. Então, vi que o melhor caminho para isso era fazer no consultório, que apesar de também ter um dia bem cheio, eu não seria necessariamente obrigado a ficar 12 horas dentro do hospital. Mas foi aí que eu percebi o quanto costuma ser falha a grade curricular de uma residência em pediatria no Brasil. Cheguei no consultório e me deparei com: meu filho não dorme. Por quê, doutor? Meu filho não come. O que eu posso fazer? Essas são as duas grandes queixas. Claro que tem mais, mas as duas maiores são essas. Foi aí que eu percebi que eu só conseguia responder: é assim mesmo, é normal, é fase, daqui a pouco passa. Simplesmente porque eram essas as respostas que eu ouvia dos meus preceptores e que você, mãe, muitas vezes acaba aceitando, que é o jeito de se conformar e esperar. Eu não lembro de alguém ter me ensinado com mais profundidade na residência. Lembro de coisas como: tem que oferecer água à noite, não dorme ou não come porque ainda mama, entre outras frases tão comuns na vida de uma mãe. Eu usava respostas padrões e as mães acabavam sempre aceitando, mas no final das contas ficávamos frustrados, eu e as mães, por não aceitarmos que era realmente só isso que tinha para fazer, sentar e esperar. Até que eu atendi uma mãe. Esse dia para mim foi o dia do chega. Eu nunca vou esquecer do rosto dela. Ela se chamava Roberta e me disse a seguinte frase: doutor Adilo, eu estou um caco. Fui ao fisioterapeuta e meu pescoço e coluna estão tortos porque eu só consigo colocar ele para dormir no colo. À noite, ele só dorme mamando. Fico tão confusa se é fome ou se é associação do sono. Mas eu estou tão exausta que acabo não aguentando. Várias vezes já caí por cima do Benjamin de madrugada dando de mamar. São 5 meses sem conseguir um sono de gente. Se o pai for de madrugada acalmar, parece que está apanhando. Maior gritaria, chora de soluçar. Lembro de um único dia que foi tranquilo colocar ele para dormir. Eu estava chorando e orando em voz alta, sem saber mais o que fazer e balançando ele no quarto ao mesmo tempo. Até que ele simplesmente apagou ali no colo de uma hora para outra. Eu nem acreditei, mas foi só nesse dia. O que eu faço, doutor? Me ajuda. Aquilo mexeu tanto comigo que eu comecei a questionar tudo o que eu tinha aprendido, questionar a minha vida, a forma como eu estava atendendo aquelas mães, e foi aí que eu decidi que daquela forma não dava mais. A partir daquele dia, eu comecei a estudar tudo o que eu encontrava sobre o sono dos bebês. Só que tinha um porém. Tudo o que eu encontrava em minhas pesquisas ou eram teorias sem aplicação, vagas e sem nenhum direcionamento claro, com começo, meio e fim, ou eram técnicas que não respeitavam a singularidade de cada bebê, quase que um adestramento humano, rígido e sofrido. E isso não compactuava com o que eu acreditava na época e acredito até hoje. E não tinha outro jeito. Eu sabia que se eu quisesse ajudar aquelas mães de verdade, eu teria que desenvolver uma metodologia própria que atendesse à necessidade de cada bebê em suas particularidades. E ao mesmo tempo, com uma lógica aplicável e um passo a passo, pois isso não existia, não dessa forma. Até que com o tempo, eu juntei um verdadeiro repertório de casos e situações que envolviam a dificuldade desses bebês dormirem. E durante essa busca por informações, eu percebi que temos aproximadamente 3 formas de pensar
sobre o sono dos bebês. Mais ou menos. A primeira e a mais fácil de encontrar foi a forma das treinadoras, encantadoras de bebês, que ensinam técnicas basicamente centradas no desmame noturno e algumas em deixar chorar, choro controlado ou qualquer outra forma que pode ser nomeada. Mas para mim, não dava para ser assim. Técnicas que envolvem deixar o bebê chorando existem há várias décadas e não era possível que não existissem outras formas menos cruéis para a mãe ou para o bebê. Deixar chorar pode causar danos irreparáveis e fazer com que essa criança desenvolva e carregue traumas consigo durante toda a vida. A segunda forma de entender sobre o sono dos bebês se classificava como o oposto de deixar o bebê chorando e está muito em evidência nos últimos anos, que é a vertente levantada por alguns profissionais que defendem a disciplina positiva ou a criação com apego. Eles basicamente defendem que algum dia o bebê irá dormir e passam a maior parte do tempo mais criticando duramente as técnicas que envolvem deixar chorando. Na minha opinião, exageram no tom, mas enfim, e claro que não são todos. Mas foi com isso que eu me deparei naquele momento. Mas eu também não consigo aceitar a hipótese de que está tudo bem se o seu bebê não tira sonecas. Se ele não tirar sonecas, ele vai entrar em efeito vulcânico. E isso é um dos conceitos mais básicos sobre o sono. Se você não sabe, o efeito vulcânico é quando o bebê parece um vulcãozinho mesmo, prestes a entrar em erupção a qualquer momento, devido ao estresse causado pelo sono excessivo. Quando ele chega a esse estágio, nada mais funciona. O bebê chora inconsolavelmente e é o grande responsável por idas ao hospital no meio da madrugada, só para ouvir do plantonista que o seu bebê não tem nada. Eu não conseguia aceitar a hipótese de que é normal o seu bebê acordar sempre de hora em hora. Não dá, é exaustivo demais para o bebê e muito mais para a mãe. Sem contar o prejuízo que a falta de sono gera ao desenvolvimento físico, mental e psicológico. O sono está intimamente ligado à memória, ao aprendizado, é o que recupera as energias para um novo dia e está até relacionado com o crescimento e com a imunidade do bebê. Eu também não consigo aceitar a ideia de que é só questão de sorte, de que o seu filho só vai dormir a noite inteira quando ele tiver 3 a 5 anos. E se por acaso você decidir ter outro, você nunca mais vai dormir? O que algumas mães têm que você não tem? Porque os bebês delas conseguem dormir a noite toda e o seu não? Sorte? Você vai mesmo acreditar em sorte? Eu acredito que existe algo, além de sorte, que possibilita você fazer o seu bebê dormir a noite toda e sem ter que deixá-lo chorando no berço enquanto você chora encostado na porta do quarto pelo lado de fora. E para deixar claro, se você acredita nisso, tá tudo bem. Cada um acredita naquilo que tem ou acha que tem convicção, mas eu não acredito. Vamos evitar o extremismo, que está cada vez mais frequente até na maternidade. E a terceira forma de entender o sono do bebê é o que está mais de acordo com o que eu acredito e é defendida pela Sociedade Brasileira de Pediatria, entre vários outros profissionais, e foi o que deu base para a criação da minha metodologia. Tanto que muito do que eu vou falar hoje está bem em linha com o artigo Higiene do Sono, da Sociedade. E aqui nesse artigo, eles são bem claros com relação aos malefícios da privação de sono. Esse foi o primeiro de muitos estudos que me colocaram na direção certa. Aqui eu encontrei os fundamentos para que eu pudesse criar meios para ajudar de fato todas aquelas mães desesperadas que chegavam até mim no consultório. Eu fui desenvolvendo as técnicas e comecei a ensinar as mães para que elas aplicassem com os seus bebês. E olha só o que aconteceu. Os bebês delas até melhoravam o sono, passavam a acordar menos vezes à noite e alguns até dormiam a noite toda. Mas essa melhora não se sustentava. Na maioria dos casos, passava 1 ou 2 meses e essas mães voltavam para o meu consultório, tão aflitas quanto antes, porque o bebê tinha voltado a acordar à noite. Então eu vi que não era apenas uma questão de técnica. As técnicas podiam até resolver questões imediatas por um tempo, mas essas melhoras não iriam se sustentar se eu não entendesse por que aqueles bebês não estavam dormindo. Do contrário, eu estaria apenas ensinando aquelas mães a taparem buraco e não a resolverem de fato a situação. Foram noites e noites em claro procurando o caminho e estudando tudo o que eu encontrava. Até que, por mais estranho que pareça, o óbvio apareceu. E a resposta não estava no sono do bebê, mas no seu desenvolvimento, no que era natural ao desenvolvimento de qualquer ser humano ao nascer. Essa foi a virada de chave que literalmente vem mudando a realidade do sono de milhares de bebês pelo mundo todo e que consolidou o meu método. E para que você pare de nadar na contramão, pare de nadar contra a correnteza, eu preciso que você entenda como construir um ninho para replicar o que naturalmente ele já tinha dentro do seu útero. Pode parecer simples, mas existem basicamente 3 segredos para isso: segurança, aconchego e alimentação. Aqui eu preciso que você entenda os fundamentos desses 3 pontos. Eu não vou te ensinar receita de bolo, porque seu bebê é único. E aos poucos você irá compreender que seu bebê irá dormir
porque você garantiu as condições ideais para o seu desenvolvimento, porque você parou de brigar com o sono dele e entendeu para onde vocês dois devem caminhar. É a compreensão dos fundamentos que irá fazer você estar preparada para fazer o trem entrar nos trilhos novamente quando chegarem os saltos de desenvolvimento, adequando os 3 segredos do sono do seu bebê à nova fase que se inicia. E se você não sabe, os saltos de desenvolvimento são as habilidades que o seu bebê irá adquirir com o passar do tempo, tornando-o cada vez mais independente e exigindo de você um novo olhar para as novas necessidades que surgem com esse desenvolvimento. Então vamos lá, voltando aqui para os 3 segredos: segurança, aconchego e alimentação. Quando seu bebê nasce, existe um rompimento com o ambiente natural e perfeito que ele estava, ou seja, o seu útero. Lá dentro, a temperatura era exata, ele não passava calor e nem frio, a alimentação era perfeita, ele não se incomodava com nenhum tipo de luz para dormir, porque o ambiente uterino era totalmente escuro, lá ele dormia quando tinha vontade e se sentia protegido. Com o nascimento, tudo isso se transformou, e até que você se adapte a essas necessidades desse novo membro da família, ele pode não estar se alimentando com a mesma eficiência que ele se alimentava no seu ventre. A temperatura do ambiente pode variar para mais ou para menos do que o ideal, ele provavelmente não vai se sentir tão protegido aqui fora como ele era lá dentro da sua barriga, entre vários outros fatores. A primeira coisa que você tem que entender é como corrigir esse rompimento, e eu gosto muito de usar a analogia com o ninho, pois é justamente isso que eu irei te ensinar nessa semana. Como criar um ninho que garanta aconchego, segurança e alimentação, assim como era quando ele ainda estava dentro do seu ventre. Esse ninho vai garantir que ele se desenvolva e fique forte até que ele aprenda a voar sozinho. E é porque você está aqui hoje aprendendo o que melhorar para o desenvolvimento do seu bebê que ele passará a dormir a noite toda. E aqui é importante você saber que criar um ninho apenas não basta. Você deverá saber o que fazer com o seu ninho quando o seu bebê crescer e passar pelos saltos de desenvolvimento. É como se fosse um passarinho crescendo dentro da casca de um ovo. Ele vai querer de toda forma quebrar a casca e colocar o biquinho para fora. Mais tarde ele irá crescer mais um pouco e colocar um pezinho para fora. E se você insistir em mantê-lo nas mesmas condições de antes, você estará brigando contra o desenvolvimento natural dele. Aqui você vai desenvolver a habilidade de antecipar as mudanças que acompanham cada fase do seu bebê e como adaptar o seu ninho de acordo com quem é o seu bebê e o que ele precisa. E agora eu quero te dar os parabéns, porque você escolheu estar aqui hoje assistindo às minhas aulas, e isso já te diferencia e muito de todas as outras mães, porque durante essa semana eu vou te apresentar o meu método de trabalho que eu desenvolvi durante toda essa minha jornada na pediatria e já foi aplicado e validado por milhares de mães. Além disso, durante essa semana você vai ver como mães que também passaram por privação de sono conseguiram ajustar o sono e a rotina do bebê. Vamos olhar de perto agora cada um dos 3 segredos e entender os seus fundamentos. O primeiro passo é a alimentação. Uma das principais e mais comuns causas para os despertares do bebê é a fome. Nada do que você faça será o suficiente para o seu bebê dormir se ele estiver com fome. Portanto, a alimentação do seu bebê está totalmente ligada ao sono dele. E é mais prudente e seguro lembrar sempre de fome em primeiro lugar. Mas é algo simples de ser resolvido. Porém, é tão óbvio que às vezes passa despercebido. Você precisa garantir uma oferta calórica adequada para que o seu bebê consiga crescer, se desenvolver da melhor forma e ainda passar a noite sem acordar por fome. O segundo passo é o aconchego, está ligado intimamente ao ambiente e ao ritual do sono. Assim como no ventre materno, o ambiente do sono deve haver poucos ruídos, poucas luzes e uma temperatura amena, quase sempre próxima aos 24 graus, mas pode variar um pouco. E quanto ao ritual do sono, o mais importante é que ele seja relaxante. A forma como será feito varia bastante, mas deve ser relaxante. Com isso, você tem um bebê bem alimentado, com um ambiente propício para o sono e relaxado devido a um bom ritual. Todos os bebês dormem assim. Alguns podem até ter dificuldade para permanecer dormindo por causa das associações, ou seja, tudo aquilo que o bebê aprende e passa a considerar necessário para conseguir dormir. Para você entender melhor, é o clássico: o meu bebê só dorme se qualquer coisa que complete essa frase é uma associação do sono, como por exemplo, meu bebê só dorme se estiver no colo, só dorme se estiver mamando, meu bebê só dorme se estiver na cama compartilhada. E as associações estão totalmente ligadas ao terceiro segredo, que é a segurança. E você já vai entender o porquê. Deixa eu te contar como naturalmente acontece.
É o que eu chamo de operação vale tudo. O bebê está ali chorando por algum motivo, como por exemplo um salto de desenvolvimento, ninguém sabe ao certo o que fazer para acalmar a criança e toda e qualquer alternativa se torna solução, como colocar a criança para dormir no meio da cama, dar uma volta de carro, deixar ele no peito a noite toda, ficar com ele nos braços até amanhecer, levar para benzer, etc. No desespero de fazer o seu bebê dormir e a situação se acalmar, normalmente a única forma que você encontra é o desenvolvimento de uma associação, simplesmente porque você ainda não entendia a razão para esse choro. E aqui eu não estou te dizendo se isso é algo bom ou ruim, isso varia muito. E você que deve responder isso. Mas é assim que ocorre uma associação do sono. É natural que, com a associação, o bebê passe a dormir, porque ele acabou de garantir um dos 3 segredos que faz o bebê dormir, que é se sentir seguro. Uma das associações mais frequentes é quando o seu bebê dorme mamando, aconchegado a você, e com a sucção não nutritiva, ele consegue relaxar e pegar no sono. Isso é ótimo, porém, o que costuma acontecer é ele acordar no meio da noite e perceber que ele não está mais nesse lugar tão confortável quanto antes. Isso é uma associação do sono. E nesse exemplo ficou claro que esse bebê associou o colo e a sucção ao sono, passando a depender disso para conseguir dormir. Porém, infelizmente eu sei, e você também, que a sua coluna mais cedo ou mais tarde vai cobrar essa conta. Afinal de contas, o seu bebê vai crescer. A mesma coisa acontece quando o bebê associa o sono à chupeta, por exemplo. Ela pode até te ajudar até certo ponto, pois também garante a sucção não nutritiva para o bebê, seguida de um relaxamento que o leva ao sono. Mas ela pode se tornar um grande problema, já que o comum é o bebê passar a despertar todas as vezes que a chupeta cai da boca. E até que ele aprenda a pegar a chupeta e voltar à boca sozinho, pode resultar em vários despertares, que você precisará acordar para ir lá atendê-lo. E é importante esclarecer que as associações do sono não são necessariamente algo ruim, para que fique claro, mas em alguns casos mais extremos, elas não permitem nem você, nem ao bebê ter um sono reparador. E apesar de você ver alguns pediatras afirmarem que é normal o bebê acordar várias vezes à noite, eu não consigo aceitar a hipótese de que isso é normal. Eu já te alertei sobre os prejuízos que a falta do sono pode causar ao seu bebê. É fato que todo bebê vai precisar de muito colo. É nesse lugar que ele vai se sentir seguro, como era quando ele estava dentro do seu ventre. Mas se você sabe que o fundamento das associações é a necessidade de segurança, aqui já podemos começar a contar, caso você queira, com outros mecanismos de passar essa segurança que não seja unicamente o seu colo ou a mamada, por exemplo. Isso é perfeitamente possível de se replicar com um bom ritual, uma naninha ou um ruído branco, por exemplo. Você percebe a diferença entre eu te falar para você dar a naninha ao seu bebê e você entender qual é o fundamento da naninha? Se amanhã ou depois seu bebê passar por um salto de desenvolvimento e a naninha não for mais o suficiente para deixar ele com a sensação de segurança, você é capaz de traçar estratégias de acordo com o que você está percebendo de novas necessidades e não precisará mais de receitas prontas. Quando você entende isso, passa a perceber que eu não estou te dando uma receita, eu estou te dando o poder de controlar as circunstâncias à sua volta, que envolve o seu bebê. Marque o que eu vou te contar agora. Receitas sem fundamento não torna você uma mãe independente. Eu não quero que você apenas copie e cole o que eu vou te ensinar. Eu quero que você compreenda e assim não seja mais uma refém da situação. Como eu sempre digo, conhecimento é o poder. Provavelmente agora você já entendeu vários dos motivos que estão impedindo o seu bebê de dormir 10 a 12 horas seguidas. Mas provavelmente está aí, cheio de dúvidas, sem saber por onde começar a ajustar tudo isso. Ou seja, como alinhar a alimentação, o aconchego e a segurança de acordo com as necessidades do seu bebê. Agora, eu preciso te mostrar como você irá organizar tudo isso que eu te falei aí na sua rotina com o seu bebê. E é justamente isso que eu vou te ensinar na próxima aula. Será o pulo do gato. O segredo que tem feito milhares de mães terem noites tranquilas de sono com seus bebês e o exato passo a passo que gera tantos resultados ao longo desses anos. Com certeza, o que você irá aprender nessa segunda aula será um divisor de águas na sua vida e você não pode perder por nada. Você precisa aproveitar e dar o seu melhor. E você vai ver que é muito fácil fazer esses ajustes seguindo esse passo a passo que eu vou te entregar. Mas antes de encerrar essa aula, eu gostaria de te pedir uma coisa. Para você deixar uma pergunta que eu mesmo vou ler e separar as dúvidas mais frequentes para responder no terceiro vídeo dessa série de aulas.
O seu depoimento ou a sua pergunta podem aparecer aqui na próxima aula. Imagina que legal! Essa área de comentários é uma área que nós temos para conversar, trocar ideias e experiências sobre o sono e sobre os ensinamentos aqui passados. Coloque sua pergunta, converse com outras mães e eu te vejo na próxima aula. A única coisa que eu sabia, além do meu cansaço, era que eu não queria utilizar um método que eu tivesse que deixar meu bebê chorando no berço para aprender a dormir. E hoje em dia ele não só dorme 10 horas seguidas, mas ele também adora as naninhas dele. Ele adormece sozinho no berço após o ritual noturno. Graças à equipe Queiroz, a minha maternidade hoje em dia é muito leve, muito maravilhosa.